Tudo começou, né, com a gravidez, né, que a gente não imaginava. Foi marcado uma cesárea, né, para minha esposa. Eu recordo que faltava ali em questão de 5 dias. Né, se dentro daquela semana ela não ganhasse, ela passaria por uma cesárea de emergência. Né. E aí ela passou mal, a gente foi para o hospital. E ali foi notado que os batimentos cardíacos da minha filha estavam muito fracos. E ali não houve, né, como salvar ela. Começou um sangramento, que ele começou a ficar mais forte aí a gente também não quer acreditar, a gente vai para a emergência do hospital. E na emergência a gente fica sabendo, né, que realmente a gente está perdendo. Que quando tu entra ali, tu tá esperando, no meu caso, a Joana. Eu era a mãezinha de um bebê, que é assim que eles te tratam. A partir do momento que ela faleceu, passou a ser um natimorto. É o termo técnico, é o termo que a gente usa no direito, é o termo que tu vai usar em qualquer lugar. Mas é um termo. Não tem necessidade de fazer isso com uma pessoa que ainda está assimilando o que é a vida e a morte, porque tu chega lá para esperar a vida. Foi uma série assim, de sucessão de erros, tanto médicos que levaram ao óbito dela, quanto na indução do parto. E para me dar a notícia da morte, ele simplesmente olhou e disse assim, já morreu. Todos os 4 saíram juntos e me deixaram sozinha. E daquele momento de uma gestação plena e bonita, tu vai para o limbo da solidão. Minha história é a história da Valentina. É uma história muito forte, né? Muito bonita. Ela nasceu com uma prematuridade extrema, né? De 22 semanas, em um parto induzido, onde ela não tinha um peso necessário e nem as semanas gestacionais, né? Que se discute a lei, que precisa-se ter 24 semanas de gestação e que o bebê, o natimorto, o feto, se enquadre a 500 gramas, aí sim se tem o direito ao sepultamento. O que foi dito para mim é que eu precisava aceitar que a minha filha iria ser descartada como um lixo hospitalar. A Nathalie, ela nasceu uma prematura, então ela ficou 64 dias na UTI. Esses 64 dias são as lembranças que eu tenho hoje dela, né? São essas lembranças que ficou. Naquele momento para nós era um momento triste, era um momento de dor, mas hoje para mim são as únicas e as boas lembranças que eu tenho da minha filha. A Rafa faleceu com 74 dias de vida, em decorrência de uma cardiopatia congênita. Ela estava dormindo no bercinho, eu fui pegar ela no colo, ela estava com uma falta de ar. Então a gente acabou indo correndo para uma emergência. Ela não resistiu, teve parada cardíaca e faleceu. Eu sou o Délcio, sou pai da Brenda e em 2020 foi o pior ano da minha vida. Foi quando a minha filha acabou caindo de cima do viaduto. Por ter encostado a perna num guarda-reio muito baixo do viaduto, ela acabou caindo lá de cima e morrendo. Quando morre alguém que é amado, como a Brenda era amada, toda a família acaba morrendo junto. E muitas coisas que a gente passou naquele momento, eu vejo que poderia ter sido feito de forma diferente. Ninguém passou para nós orientações que a gente poderia ter ficado mais tempo com a nossa filha, né? Que a gente poderia ter cortado uma mecha do cabelo para guardar de lembrança, né? Que a gente poderia ter feito do pezinho dela como um carimbo, né? Guardar a marca do pé dela. Então nada disso foi orientado, foi passado para nós. Dentre tantas as coisas. Então, tipo assim, eu não tenho uma lembrança da minha filha. Eu não tenho um carimbo de mãos que muita gente tatua. Eu era muito presente, muito mesmo, assim, presente na UTI. Eu via que tinha uma diferença enorme quando os profissionais falavam comigo, o pai, o homem, e quando falavam com a mãe. Parecia que eu estava ali de sombra. Ou quando eu estava sozinho, perguntava, cadê a mãe? Eu digo, foi dar uma saidinha. Eles, então depois eu retorno. Então, as pessoas normalizam a perda e a dor do pai em ser invisível.
Ah, tudo bem, a tua mulher tá costurada, a tua mulher tá triste, a tua mulher não tá bem porque ela tem o leite e tal. Mas tu pode vir trabalhar. Tu não precisa oferecer apoio psicológico e tu não precisa de apoio. Porque tu é o pai. É uma briga cansativa? É. É uma dor invisível? É. Mas a gente segue lutando por aquilo que a gente acredita. Então eu acredito que a gente tem que continuar lutando para que quando acontecer, e que seja raramente, que não seja algo corriqueiro, como é o que acontece muitas vezes, que a pessoa tenha esse amparo, que ela tenha essa humanização que tanto se prega, que ela seja realmente respeitada, que é o nosso princípio básico, que é o princípio da dignidade humana, que isso esteja acima de tudo. E às vezes parte um pouco do profissional de saúde informar lá, no hospital, o médico, o enfermeiro, né, assistente social, que veio falar comigo, mas na época, não tinha um mínimo desse conhecimento. E assim no judiciário, assim na enfermagem, na assistência social, porque são situações que tu te depara dentro de um hospital. Então, tu tem que pelo menos ter esse conhecimento, né? Porque eu não acredito que eu fui a única mãe que passou por isso. Eles, frases que a gente acaba escutando, assim, que não podem ser ditas. Mas por que são ditas? Porque não há uma discussão, entendeu? Não, as pessoas não falam por mal. Elas só não sabem o que falar. Então, eu não digo que esses são maus profissionais, eles só não conhecem aquela realidade, né? Não é discutido, talvez numa grade curricular. O luto, o pós-morte, em algo que é muito dolorido, né? E às vezes o profissional não está preparado para isso, mesmo vivenciando todos os dias, né? Não está. Mas é um tema que é muito bonito ser abordado, né? Porque às vezes as pessoas não sabem como se portar diante dele, né? Muitas coisas mudam quando a gente perde um filho. Quando a gente ganha, a gente vira mãe. Mas quando a gente perde, a gente vira uma luta constante para validar que aquela criança existiu. Um filho é parte da gente pro resto da vida. Tu não deixa de ser mãe em nenhum momento. A gente carrega eles dentro da gente para sempre. Quando a gente perde um filho, a gente acha que só a gente passa, né, por aquela dor, por aquele sofrimento. E, na verdade, tem muitos pais que ainda passam e, infelizmente, ainda, né, vão passar. Todos esperam pela vida, né? A vida é muito esperada, desde quando a mãe está lá na gestação, há uma preparação toda para a chegada do bebê, né? Mas não se discute quando há a partida, né? Se silencia, como se aquele silêncio fosse ser esquecido, e não é. Nesses 9 anos, dias eu estou de pé, dias não. Dias eu consigo, outros não. É difícil lidar com o luto, é muito difícil, porque tu quando perde um filho, tu enlouquece, tu perde totalmente a tua... totalmente a tua referência. E cada um, enfim, tem a sua forma de acolher o seu luto, de viver aquilo. Eu costumo dizer que na verdade a gente não vive, a gente sobrevive após a perda de um filho. É um momento que qualquer mãe fica fora do ar. Hoje eu consigo entender o quanto eu estava fora de mim, assim. E a gente começa a buscar, a gente quer buscar em qualquer sinal, assim, uma maneira de sobreviver. Ninguém está preparado para perder um ente querido, mas perder um filho, né? Perder um ente mais novo que a gente, a nossa cabeça não consegue assimilar. Não consegue assimilar tamanha dor, tamanha perda, porque não é o sentido natural da vida, né? A gente enterrar um filho. Era a nossa filha que estava ali. Independente da forma que ela estava, era a nossa filha. E a gente começou aquele susto, aquele medo, foi se transformando em amor, em força. A gente chegava todos os dias lá, cantava para ela, orava, pedindo força para ficar mais forte, conversava, sempre pegava da mãozinha quando chegava perto dela.
Uma noite que eu estava sozinho em casa, eu tive uma inspiração, que eu acredito que tenha sido ela e Deus colocar essa inspiração na minha vida. E eu tive uma inspiração para fazer uma proteção para pontes e viadutos. Essa proteção para salvar a vida de motociclistas e ciclistas, mas não só nisso, poder gerar emprego e renda para as pessoas que tanto precisam trabalhar nesse país, como os catadores. E eu consegui mostrar para muitas pessoas o projeto, falar da Brenda, que para mim é uma felicidade cada vez que eu falo do projeto da Brenda. E eu consegui mostrar para muita gente sobre o projeto e eu acabei me restaurando por isso. Esse sacrifício nosso e da Brenda poderá salvar muitas pessoas e resgatar muitas outras. Então eu realmente acredito nisso, por isso que eu trabalho muito por esse projeto, eu quero muito que esse projeto dê certo, porque é uma forma de eu me aproximar da minha filha e me aproximar de Deus. Então se erguia uma luta a uma causa que não se tinha. Isso a um nível de jurisprudência, assim, jurídica, né, aos alunos do judiciário aí do direito, que hoje já tem. Graças a Deus a gente conseguiu levantar essa bandeira. E antes, algumas mães não tinham esse direito de obter os nomes do seu filho a uma certidão de nascimento. Ele só tinha natimorto, né, que seria natimorto de fulano de tal, né? E hoje não, hoje se tem o direito adquirido, como o da Valentina, sim. E isso fez muita diferença a minha história do luto. Em agosto eu me inscrevi para fazer para a bolsa de estudos em direito, porque uma das coisas que meu pai sente muito e que ele chorou no velório e eu não entendi durante um tempo é que a minha filha não tem um nome. Porque ela não respirou fora da barriga. E o direito prevê que se tu não respirou, tu não é uma pessoa humana. E você não tem direito a um nome, que é uma personalidade. Você não tem direito. Mas se você perde um filho a partir dos 5 meses de gestação, você tem que enterrar ele, você tem que fazer um velório, você tem que oferecer. Mas tu não pode botar o nome da criança na lápide e tu não pode ter um registro. Tu tem uma certidão de óbito sem nome. Eu quero que a minha filha seja validada. Que a Joana não exista numa caixa. Mas que a certidão dela possa estar lá, junto com a dos irmãos dela. Porque ela nasceu sem vida. Mas antes dela nascer sem vida, ela era a Joaninha. E vai ser uma festa imensa quando sair a certidão dela. Vai ser uma festa imensa quando essa lei mudar. E a minha formatura, com certeza, vai ser para eles. A perda precoce, ela é uma perda que ela não é autorizada. Tipo, não é autorizada, parece que não é autorizado sentir luto. Enquanto não foi permitido para mim simplesmente botar para fora isso daí, não teve jeito, mesmo sendo uma gravidez, um aborto espontâneo, né, uma perda de 1º trimestre, ainda assim pesou muito, né? E o que pesa mais é ter que calar isso. Quando a gente fala, né, da perda de um bebê, da perda de uma criança, é um tabu ainda maior, né? Se evita ao máximo falar sobre isso, né? Então ele é um luto fechado, ele é um luto mais... Ele é um luto que ele não é aberto, ele não é externado. Ele é um luto muito particular, assim, muito dentro do quarto, né? O choro, as lamentações, ele é algo muito restrito, porque dentro da própria família, né, já há uma dificuldade de se falar. A gente acaba escondendo, né? É algo que a gente vai escondendo, porque não convém falar numa entrevista de emprego, por exemplo, você tem filhos? Não tenho. É a nossa primeira reação. Porque por que eu vou trazer à tona
um assunto que é pesado, depois eu vou ter que explicar todo o processo, o porquê que aconteceu. Então, às vezes é mais assim, não tenho filhos, sendo que eu tenho uma filha, né? E só através da comunicação, através do diálogo, né, da gente trazer à tona essas questões do luto, desse momento que é difícil, mas a gente precisa também compartilhar. Para mim, cada vez que eu estou aqui, cada espaço que eu posso representar, que eu posso levar ela, onde eu posso levar minha pesquisa que eu fiz sobre o pai na UTI Natal, é um momento que eu possa falar e levar ela em consideração, porque parece que as pessoas têm medo de perguntar ou medo de falar, ou tem dias que eu fico mais triste, tem dia que eu choro, tem dia que as lembranças da saudade vêm. Eu tenho uma tatuagem no meu peito com o nome da minha filha, com o desenho do anjo. Às vezes a pessoa vejo, mas fico com medo de perguntar. E não, a gente gosta de conversar, a gente gosta de falar, a gente gosta de sentir saudade, a gente quer que o nosso filho seja importante não só para nós, a gente quer que outras pessoas lembrem dele, que outras pessoas falem dele. Às vezes a gente quer falar, às vezes a gente tem a necessidade de falar, né, no nome dela, na verdade a gente não quer que esqueça, a gente não quer esquecer, a gente não quer que esqueça, entendeu? Então isso nos fortalece, sim, então por isso que surgem, né, esses projetos, essas coisas assim, porque isso te preenche bastante. Parte é uma construção, né, uma construção da dor pro amor. Essa ponte, ela é feita com calma, né? A gente vai colocando pilar por pilar, tijolinho por tijolinho, e aí a gente consegue ir trabalhando, né? Algumas pessoas de uma forma, outras de outra. Claro que o luto sempre ele é muito seu, né? Uma característica de cada um. Algumas pessoas preferem sim o silêncio, outras preferem que fale, outras, né, vivem aquele luto só elas, outras, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem seu jeito de sentir, né? Então, e no mais, às vezes, não tenho o que falar, abraça. Eu comecei a fazer dessa ONG a minha cartilha de sobrevivência. Então eu comecei a entrar ali e ler. No primeiro momento eu só lia. Eu lia a dor das pessoas, eu lia toda a dor da Tati, tudo que ela passou, eu comecei a procurar lá atrás desde o início, e ali naquela página eu comecei a encontrar mães que vivem a mesma experiência que eu, a mesma dor que eu. E a parte da ONG foi a parte mais dessa abordagem, como proceder, né, me inspirando em outras histórias, né, que quase sempre é isso que a gente acaba se encontrando, né, na página da ONG, né? A gente acaba fazendo daquilo uma cartilha mesmo. Como é que eu vou passar por isso, né? É o tempo, sim, né? Mas cada um tem seu tempo, né? Então, eu vou ter que me inspirar em alguma coisa ali. E aí eu via outras histórias. São histórias diferentes, mas a mesma. No final é a mesma dor. O que eu posso falar da ONG Madalena é que eu passei, sim, 1 ano com esse luto desautorizado, com uma família dizendo para mim tocar em frente, 6 meses sem poder tentar engravidar de novo, ouvindo aqueles clichês assim que tu vai conseguir de novo, e eu pensando, e se eu não conseguir de novo? Eu conheci a ONG, a Madalena, num momento muito difícil da minha vida, um momento realmente muito complicado, que foi a perda da minha filha, né, a Radassa. E ali a gente teve um acolhimento que a gente necessitava naquele momento. A gente se sentiu abraçado pela ONG, né, onde os órgãos governamentais eles não cumpriram com o seu papel. A gente viu que a ONG, né, ela está nesse trabalho de buscar essa humanização. E ali eu fui me identificando com a ONG em ver que tinha um grupo de apoio de WhatsApp. E ali a gente foi conseguindo construir diálogos, construir pontes, conhecer pessoas, se manter motivadas enquanto pessoas. As gurias me motivaram bastante a seguir, a não desistir, a procurar uma carreira, a gente dividia vivências. A ONG para mim foi a sensação do pertencimento ao meio e uma ressignificação
Aproveitando esse espaço também para falar da importância da ONG, né? Da ONG que tem esse cuidado, sempre me chamou para participar, para me dar o espaço de fala do pai no luto, né? Que o pai também acaba sofrendo com a perda, né? E não só a mãe. E muito dos trabalhos feitos, muito desses acolhimentos sempre levam a mãe, né? Em consideração, e às vezes acaba esquecendo um pouco do pai. E quero dar parabéns para a Tati, pela ONG, que sempre tem esse cuidado com a família, o pai, com a mãe, e até com outros familiares, cuidar com os profissionais também, de estar chamando a atenção profissional também, de ter esse cuidado que é um cuidado mais humanizado, que engloba a família toda no geral, né? A Tati tem essa ferramenta que é o processo, então já ajudou bastante em vários casos também, né? A ONG tem todo esse cuidado, né, de elaborar, tem a cartilha parental do luto, né, que a gente faz a exposição, né, faz esse diálogo, tem um encontro, né, tem uma agenda de eventos durante o ano, né. Ela está sempre 100% online, 100% disponibilizada assim, a amparar, ajudar, né. Então é uma ferramenta, a ONG é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa. Agora existe um projeto de lei também nessa parte e outros itens abordados também, todo um cronograma aí, né, que existe um espaço também para os pais, não só para as mães, tá? Pessoas, né, que entendam o que é esse sofrimento de um pai, de uma mãe que perde alguém, um filho amado. A importância de ter uma pessoa que saiba lidar com uma situação e te ajude é fundamental para a gente resgatar vidas, né? Porque sem isso não tem como haver resgate. Em um determinado momento eu mandei uma mensagem para a Tati. Ela perguntou como é que eu estava me sentindo, se eu queria um acolhimento pela ONG, eu aceitei. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, assim, a ONG realmente ela me ensinou a sobreviver sem minha filha. Quando a gente fala de um filho que está morto, a gente não fala só de dor, a gente fala de amor, a gente fala de uma vida que existiu. Nós como mães, a gente tem vontade de se sentir pertencente e é assim que a ONG me fez eu me sentir. O maior desafio e a maior batalha da amada Helena é justamente a gente chegar um dia e poder ver um pai saindo de uma situação dessas, pelo menos com alguém para acolher, sabendo para onde ir, para onde tu vai a partir daqui, né? Olha, perdeu o filho, mas aqui tem uma pessoa que vai te acolher e para todos os trâmites que passam, enfim. Para mim, me preenche e eu tenho certeza que vai preencher outras pessoas também, né? Assim como eu tive dificuldade, né? Eu sei que outras pessoas também têm, né? E que busquem também ajuda, assim como eu busquei, outras amigas buscaram, né? Que vai ter sempre abraços para te abraçar, né? E te preencher, pode ter certeza.